Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um encontro do estudo do Evangelho no Lar, online. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, que é o nosso Criador, e com Jesus, o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz e muito amor fraterno. Não se esqueçam de partilhar, de deixar um gosto. Se quiserem, podem ainda deixar os vossos comentários lá em baixo. Dando início ao nosso trabalho, vamos fazer a prece de abertura, convidando todos a se conectarem com o alto, com a espiritualidade, pensando no Mestre Jesus e em Deus. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores espirituais nos acompanhem no trabalho de hoje. Que eles nos instruam, iluminem e esclareçam todos aqueles que participarem neste estudo do Evangelho. Que todos os corações aqui presentes possam sentir a vibração do Mestre Jesus. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizagem e de partilha. Vamos então fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição? Somente os espíritos culpados estão sujeitos à passagem pela vida corpórea? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade a que se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve equitativamente a todos os seus filhos a mesma oportunidade. É por isso que concede a todos, no mesmo ponto de partida, a mesma pipão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. A encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da evolução e gozam mais cedo os frutos do seu esforço. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus concede retardam o seu progresso. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de encarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Para melhor compreender essa diferença, comparemos com a vida de um estudante. Ele não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais difíceis que sejam, são meios para atingir um fim, não são punição. O estudante dedicado abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. O negligente e preguiçoso é obrigado a repetir as mesmas etapas. Assim também se passa com o espírito encarnado. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral já está largamente desenvolvido, ser obrigado a repetir experiências dolorosas enquanto já poderia ter atingido um estado mais elevado, é um castigo pelas suas necessidades de progresso atrasado. Aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente abreviar a duração de sua estada na matéria, mas também saltar etapas intermediárias entre os mundos inferiores e os superiores. Os espíritos não poderiam empernar-se uma única vez no mesmo planeta e viver outras experiências em diferentes esferas? Essa ideia só seria aceitável se todos os homens estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças do selvagem ao homem civilizado demonstram os muitos graus a percorrer. A encarnação deve ter um fim útil. Qual seria então a finalidade das encarnações tão curtas das crianças que morrem cedo?
teriam sofrido sem proveito algum? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, Ele quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, oferecendo oportunidades de repararem suas faltas recíprocas. Tendo em conta as suas relações anteriores, foi fundada uma base espiritual nos laços de família, apoiando os princípios naturais da solidariedade, fraternidade e igualdade. São Luís, Paris, 1859. Comentário. O Evangelho de hoje trata da necessidade da encarnação, um tema de grande importância, pois muitos de nós ainda temos dúvidas sobre esta realidade. Os Espíritos vêm esclarecer-nos com grande sabedoria neste texto. Em primeiro lugar, é necessário compreender que Deus criou todos os espíritos de forma simples e ignorante, sem qualquer conhecimento. Concede a todos a mesma oportunidade de alcançarem a condição de espíritos puros, perfeitos, como o nosso Mestre Jesus. Essa oportunidade manifesta-se através do aperfeiçoamento intelectual e moral ao longo de várias encarnações. A reencarnação não é, portanto, uma punição, mas sim o meio que Deus nos oferece para evoluirmos. Sendo infinitamente bom e justo, Deus coloca todos no mesmo ponto de partida. No entanto, com o uso do livre-arbítrio, cada espírito escolhe os seus próprios caminhos e muitos acabam por tomar decisões erradas, atrasando a sua evolução espiritual. Tal como numa escola, precisamos de repetir o ano até aprendermos e corrigirmos as nossas falhas. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos, seja bom ou mau, reflete-se no nosso futuro. As ações negativas transformam-se em provas e expiações que devemos suportar com resignação. As expiações são reparações de erro cometido anteriormente. As provas, por sua vez, são situações planeadas por espíritos conscientes que desejam progredir mais rapidamente, colocando-se em desafios para vencerem as suas próprias fraquezas. A encarnação é, assim, um estado transitório necessário ao nosso progresso. É no plano material que vivemos situações diversas, assumimos diferentes posições na sociedade e temos a oportunidade de superar obstáculos e desenvolver virtudes. Devemos recordar que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Mais cedo ou mais tarde, todos regressaremos a esse plano e aí faremos uma análise profunda da nossa vida atual, comparando-a com outras encarnações, avaliando erros, avanços e preparando-nos para a próxima experiência. Através das sucessivas reencarnações, vamos fortalecendo os laços de amor, cultivando a bondade, aprimorando a inteligência e assim subindo de grau a degrau na ascensão espiritual até nos tornarmos espíritos puros. Por isso, devemos ser vigilantes quanto à nossa conduta. É fundamental realizarmos a nossa reforma íntima diariamente. Para lhes formar pensamentos e atitudes negativas, praticar a caridade, desenvolver a moralidade. Se seguirmos este caminho, regressaremos ao plano espiritual com a consciência em paz, felizes por termos evoluído. E quem sabe, até avancemos alguns degraus nesta grande jornada rumo à perfeição, mais próximos de Deus. Finalizando o trabalho de hoje, queremos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que, estando presentes junto de nós, nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocarmos em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente aqueles que se encontram em grande sofrimento, e pedimos o perdão por eles e por quaisquer falhas
que porventura possamos ter cometido em relação a eles. Pedimos auxílio para afastarmos os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito que nos queira perturbar. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam sempre guiar-nos no caminho do bem e envolver-nos no seu manto de muita luz e amor. Terminando o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por terem assistido a este conteúdo. Não se esqueçam de partilhar este vídeo, de deixar o vosso gosto e deixar também os vossos comentários. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, estamos a dar oportunidade a outros de conhecerem a doutrina espírita. Meus amigos, obrigado e até à próxima.